Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Bom, hoje estamos aqui no De Frente com Benício Filho. O que se esperar de um empreendedor e investidor formado em eletrônica que também é teólogo e psicanalista? Essa combinação especial e um tanto quanto inusitada que chama atenção em Benício Filho. Atua no mercado de tecnologia desde 98. Fundador do grupo Ravel de Tecnologia, cofundador da Palestras e Conteúdo, sócio da Core Angels, que é um fundo de investimento internacional para startups, e da Atlantic Hub, empresa de internacionalização de negócios em Portugal. Atua também como mentor e investidor anjo de inúmeras startups, com cerca de 30 startups em seu portfólio, além de participar de programas de aceleração e ser palestrante de vários temas. Lançou em dezembro agora seu primeiro livro, Vidas Ressignificadas, que não podia estar em um time melhor, né? Estamos precisando de falar sobre a ressignificação das nossas vidas. Então, para falar sobre isso e sobre um novo tipo de liderança, que é o motivo de eu ter o convidado. Então, seja muito bem-vindo, Benício. Obrigado, Marília. Prazer imenso estar com você aqui nesse teu canal e nessa tua geração de informação, porque afinal, acho que o mundo precisa de informação real e de verdade, de pessoas que fazem jornadas verdadeiras, né? Acho que a gente está cansado de fake news. Bacana falar um pouquinho sobre a minha jornada. Eu sou empresário da área de tecnologia, fundei uma empresa há 25 anos atrás e nos últimos 10 anos, até num encontro comigo mesmo, eu comecei uma nova jornada. E aí, nessa nova jornada, foi que eu encontrei, digamos, esse universo de empreendedorismo que eu chamo de empreendedorismo de impacto, e aí tem muito de cultura de inovação, cultura de startup, e começamos a criar novos negócios. O que é interessante é assim, se no momento existia um Benício que, baseado no que ele conhecia de tecnologia, e aquilo era uma grande resposta dele para o mundo, eu fui criando a minha primeira empresa. Num segundo momento, há uma descoberta da minha própria essência. E aí sim faz sentido ir em busca de qual seria essa essência e procurar novos conhecimentos, ir atrás de novos conhecimentos. E é por isso que nasce essas outras formações, né? Das formações, a psicanálise é a última. Acabei de concluir essa pós-graduação em um profundo conhecimento humano. E às vezes me perguntam, mas você vai atuar? Você vai entrar na clínica para clinicar? Esse não é o objetivo fim dessa formação. Mas olha que interessante. Como o maior aprendizado que a gente tem na vida é esse, é a conexão com as pessoas e não a academia. Dentro desse curso eu conheci outros 3 psicanalistas incríveis, 2 mulheres e um homem, e a gente está lançando um Instituto Elaborar de Psicanálise. E dentro de um olhar... negócio aí dessas coisas, né? Sempre, Marília. E olha que bacana, a psicanálise, ela nasce de toda a reflexão, não vou nem falar que foi Freud o criador, mas já vinha uma corrente e tal, mas a psicanálise nasce como uma das possibilidades de se exponenciar a maior potência do ser humano. E ela é tida como uma das ciências que ajuda as pessoas a entenderem o empreendedorismo. Olha que interessante. Então, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a minha vida, e é por isso desse olhar bem, digamos, diferente, né? Uma formação exata, uma formação humana, é bem bacana isso. Foi ótimo que, assim, você começou a falar e já respondeu umas 3 perguntas minhas aqui. Não, vai colocando outra. Mas me conta, eu tô curiosa para saber como que você se coloca, né? Quem é Benício por Benício? Legal. Eu tento sempre tomar muito cuidado para que a gente não fique confuso, né? Porque são várias empresas, são muitos negócios que realmente a gente atua. Hoje são mais de 40 sócios em 8 empresas constituídas e realmente no mercado. E aí as pessoas perguntam, mas o que você faz? Então, eu digo que eu sou um empresário, um empreendedor e palestrante, porque são 2 ações que eu acabo fazendo de uma forma muito simultânea.
Mas eu gosto de uma definição que fizeram de mim, porque a melhor coisa não é o que você fala de você, é o que os outros dizem de você, né? Porque comunicação é o que o outro entende, não o que eu falo. Então, eu tenho um sócio, um italiano, que toca uma das agências que nós temos de comunicação, a Incandescente, e ele fala que o Benício é um ser que consegue consegue levar o outro a um grau e a uma capacidade de entrega muito maior do que ele imaginava ter. Então, acho que essa é uma boa definição de quem eu sou. Na verdade, o meu grande trabalho ao longo dos anos foi e é desenvolver equipes, desenvolver pessoas. Apesar de ter fundado mais de 10 negócios, eu não sou CEO de nenhum deles. Olha que interessante, não sou CEO de nenhum deles. Hoje tenho uma atuação muito voltada à Atlantic Hub e represento a Atlantic Hub no Brasil, porque ela é uma empresa portuguesa, ela nasceu em Portugal há 5 anos, e eu sou responsável pela operação no Brasil e ajudo os empresários nessa dinâmica de ganharem o mundo a partir de Portugal. Então, sou um ser de vendas que ajudo o desenvolvimento constante de lideranças a entenderem esses propósitos, porque as pessoas só seguem se têm propósitos claros. Então, o tempo inteiro eu falo dos meus propósitos. Então, se você olha o meu Instagram, tem lá os meus propósitos, as coisas que eu acredito. Se você olha o meu LinkedIn, tem os meus propósitos e as coisas que eu acredito. Se você olha o meu livro, é isso. Se você olha meus artigos no meu site, é isso. Então, as pessoas olham todos os valores que eu acredito e isso faz sentido. E os meus negócios têm que representar isso também, Marília. Não pode ser o contrário. Ótimo. Então, você seria um especialista de pessoas. Olha, eu gosto disso também. Só que aqui tem um cuidado, né? Porque um ser humano não é algo técnico, é algo emocional. Então, gosto do Pequeno Príncipe quando ele fala que nós somos eternamente responsáveis pelas coisas que a gente cativa. Então, na verdade, os nossos relacionamentos, o tempo inteiro, eles são relacionamentos de responsabilidade e de compromisso. Então, o quanto eu me comprometo com você está diretamente ligado à forma como eu me relaciono com você. E se a gente é bem interessante, porque no dia a dia a gente acaba perdendo muito disso. Então, eu tenho alguns colaboradores, pessoas que estão, às vezes, na dinâmica de liderança de times também, que elas falam: Benício, você nunca começa uma conversa sem perguntar como eu estou. E muitas vezes, se a pessoa não fala como ela está, a segunda pergunta que eu faço é: você não disse como você está. Porque não pode ser algo que não seja verdadeiro. Então, como você está? É importante a gente saber como o outro está. E aquela resposta, tá tudo bem? Cara, tá tudo bem é aquela do mundo de Gabriela. Tá tudo bem, aqui sempre foi assim, não adianta mudar. Cara, a vida não é assim. A gente não tá bem todo dia, pelo contrário. Tem dia que a gente amanhece um saco, com dor de cabeça, tá a fim de fazer nada. É verdade, essa é a dinâmica humana, né? Altos e baixos o tempo inteiro. A nossa vida não pode ser definida como uma linha reta, porque na medicina, já que a gente aprendeu a todas as coisas sobre respirador, sobre vírus, a gente aprendeu tudo, né? A vida na medicina é definida como alto e baixo, porque o sinal reto é sinal de que é morte, você morreu. Então, como a gente pode achar que está tudo bem sempre? Não está. Então, essa senoide que nos torna humanos é o estar bem hoje e estar um pouco menor amanhã, um pouco se sentindo mal amanhã. É a nossa dificuldade de olhar para a gente e falar: poxa, eu sou bacana, eu tenho muito a entregar no mundo. Então, essa é a dinâmica humana, é a eterna briga da angústia, né? Então, você acha que entender e ter esse olhar humano, mas também ter essa sua origem tecnológica, assim, e isso que te faz estar onde você está, você acha que você consegue combinar tudo isso aí muito bem? O que assim, né, a gente fica curioso quando a gente lê o seu currículo, por exemplo, ou vê o tanto de empresas que você tem, assim, fica curioso de, Benício, como que você faz, né, para ter isso tudo e o que realmente conecta todos esses pontos? Tá, é bem bacana também essa pergunta, Marina, porque essa é uma questão bem recorrente em questionamentos que me fazem, né? O primeiro é você ter uma disciplina muito grande, não rotina. Eu não tenho rotina e não acredito em rotina. Então, você dizer para mim que todo dia acorda e faz exercício, isso está ligado muito mais à disciplina do que a uma rotina. Porque aquilo te dá um prazer e é importante para a tua saúde, então você se disciplina a fazer isso. Só que se amanhã você não estiver na tua casa,
com a estrutura que você tem ou as academias fecharem? Você vai parar de fazer? Então, aquilo era uma rotina. Porque se é disciplina, você vai fazer em cima da laje, você vai fazer na rua, você vai fazer no hotel que você tiver. Então, isso é muito diferente. Então, primeiro é ter disciplina. Então, por que eu crio os negócios? Porque eu encontro ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada, e por isso eu presto muita atenção no que eu estou vivendo hoje, eu encontro pessoas que valem a pena. E eu não entro num relacionamento, não entro num grupo com o propósito de abrir um negócio. Jamais. Mas as coisas estão acontecendo e dentro da minha lógica, é uma lógica muito beniciana de olhar o mundo dos negócios, eu vejo às vezes que aquele negócio faz sentido dentro do universo que eu já estou criando. E aí você se relaciona com a pessoa, conversa com a pessoa, às vezes viaja com as pessoas e vai percebendo que há valores, que há propósito e começa a colocar na mesa algumas coisas. E aí, daquela colocada na mesa e de pessoas que você já tem valores parecidos, começam a nascer novas ideias. E dessas novas ideias, às vezes são spin-offs, às vezes são negócios novos. Então, não há muito claro que o objetivo é aquele, mas há sim um universo de possibilidades que eu as enxergo como acontecendo a todo momento. Então, isso sim é uma coisa que eu acredito muito, tá, Marília? Dentro do que eu tenho como valores, por exemplo, o livro ele é fruto de uma experiência que é interessante, porque é uma experiência pessoal, aonde eu também estava lá com um grupo, que eu entendia que ali, do que eu acreditava ser minha liderança. E aí, quando eu me deparei com uma realidade que não era aquilo que eu imaginava, eu consegui fazer uma conexão com o meu universo de negócios e falar, tem coisa que está fazendo sentido para o Benício hoje, tem coisa que não. E dali em diante, 2 foram finalizados e outros 3 surgiram. Então, o que é a Marília hoje, o que é o Benício hoje, é diferente do que foi ontem. Só que o que foi ontem é fruto de um aprendizado. Então, a gente aprendeu. Agora, o que vai ser no futuro, não compete a nós ficarmos nos debruçando sobre isso. Porque o futuro não existe. Agora, o que nós somos capazes de fazer agora, sim, isso existe. Eu acho que você está prevendo as minhas perguntas, porque é exatamente isso. Tudo bem que não tem, o futuro não existe e a gente está num momento onde a gente precisa de entender, né? Porque se fala tanto desse novo normal, né? O que esperar desse novo normal, por mais que a gente não consiga prever o futuro, Benício? Marília, é interessante. Eu tenho um pouco de cuidado enquanto a gente fala do novo normal, porque eu acho que nunca foi uma vida normal, nunca teve uma normalidade, e agora muito mais complicado ainda imaginar como as coisas serão. A gente poderia falar de cenários, poderia falar de um monte de situações e tudo mais. Tem até estudos do nosso time de Portugal sobre cenários, tal, pós-pandemia e tudo mais. Mas o que eu acho que está em questão aqui é o ser humano. Então, o ser humano, a nossa inflexão enquanto humanidade, porque não é uma situação particular de um ou outro país, de um outro grupo, de uma outra etnia. Poucas vezes na história da humanidade, e aí fazendo uma jornada histórica e geológica, seja lá como a gente quiser chamar, foram poucos os momentos em que a humanidade inteira esteve envolvida no que a gente está vivendo, né, como a pandemia de hoje. Porque as grandes guerras, não, elas foram pontuais, olha lá, não teve envolvimento de continente tal, não teve envolvimento de um monte de países, não, a pandemia pega todo mundo. O que está em jogo aqui? O que está em jogo é uma humanidade que estava baseando toda a sua felicidade ou as suas conquistas ao universo da posse. Então, tudo que a gente valorizava, ou que muita gente valorizava, estava ligado ao que a gente podia agarrar e levar para casa. Ou ostentar no universo das mídias digitais, ou fazer falar que aquilo era felicidade, ostentando carros e não sei o quê. E esse mundo é um mundo que ele é possível para uma pequena parcela da humanidade. E não é porque é um discurso bonito, não, é um discurso prático. Nós somos engenheiros. Ser engenheiro, sou engenheiro. Não cabe matematicamente para a Terra produzir recursos, oferecer recursos para a humanidade ter tudo isso para todos. Pronto. O que nós estamos vivendo é a nossa ruptura de um modelo aonde a posse deixou de ser algo que vai ser
o que define o teu grau de felicidade, o teu grau de riqueza por PIB e tudo mais, para o que você pode acessar. E o acesso, ele é muito diferente da posse. Então, eu posso ter coisas, mas eu posso acessá-las e não tê-las objetivamente, fisicamente em casa. Eu posso fazer uso de um monte de coisas sem realmente comprá-las. E aí eu começo a perceber que o que traz realmente felicidade é o intangível. Eu senti falta hoje, durante essa pandemia, do abraço. Eu senti falta hoje dos sentimentos verdadeiros. Eu senti falta hoje de sentar com amigos. Eu senti falta hoje de ter momentos em que tudo ali só tinha de importante estar com eles. Para que eu preciso de coisas? A casa voltou a ser o sagrado. A gente tinha perdido o sagrado da casa. A casa tinha virado dormitório. A casa ganhou relevância, a família ganhou relevância, a escola ganhou relevância. Então, eu acredito, não em milagres, que a humanidade amanhã vai ser uma humanidade melhor. Não. Eu acho que a gente vive um período histórico que a gente não tem condição de julgar ainda, porque a gente vive esse período histórico. Mas, na minha opinião, um grande grupo de seres humanos ao redor do planeta inteiro vai fazer essa conversão, vai fazer essa mudança para esse mundo do acesso, com valores mais humanos no centro da vida, e isso não é um movimento que a gente segura mais. Acho que agora sim a humanidade vai começar um movimento de transformação. Eu acredito nisso. Muito legal. E pensando nisso, né? Pensando dessa saída do poder para uma saída de acesso e tudo, como que você acha que na prática isso se aplica em termos de liderança? Foi importante você trazer essa palavra, porque eu também acho que a posse está ligada diretamente ao poder. E quando nós falamos do mundo do acesso, a gente está falando do mundo da autoridade. Então, esse, para mim, é um primeiro grande sinal da queda da liderança tradicional, que é uma liderança que era baseada em poder, que é a posse, e começa a entender o mundo como acesso, e o acesso é autoridade. Então, eu respeito tudo aquilo, só que eu preciso fazer experiência daquilo. Não porque você está me mandando, mas porque eu reconheço valores, isso é autoridade. Por que o acesso à autoridade? Porque o acesso é algo que eu entendo que eu preciso da experiência daquilo. E eu só faço experiência daquilo que eu quero seguir. E isso é autoridade. Isso não é poder. Obedecer por obedecer, a minha geração, a sua geração e a geração dos nossos filhos não vão mais fazer. No Brasil, a gente tem, por tradição, leis que pegam e leis que não pegam. Isso é poder. Porque se é autoridade, você respeita, você entende, você faz experiência daquela lei. Só para dar um exemplo. Para mim, essa ruptura de modelos, em termos de humanidade, e aí está muito ligada à questão da liderança também, ela passa por uma quebra de paradigmas. Nessa liderança que está deixando de existir, ou que vai deixar de existir, ou que está perdendo relevância e tudo mais, saímos desse modelo do poder e entramos para esse modelo da autoridade, mas com algumas características que nos levam à reflexão do que é muito mais ligado às mulheres. Então, eu diria que a nova liderança ela está muito ligado a relacionamentos e a valores e a contextos que as mulheres têm muito mais sabedoria para isso, até porque isso dentro do universo feminino ele é inato. Para os homens ele está meio que escondido dentro de algumas camadas, porque nós homens fomos forjados com autoridade, fomos forjados com a dinâmica do macho alfa, até porque somos todos caminhantes de uma espécie que se sobressaiu na Terra e há pouco tempo atrás a gente competia na savana africana para caçar e aí eram os machos mais fortes que procriavam, que caçavam, então a gente não superou isso ainda, nós homens. Uhum. As mulheres, com toda essa dinâmica da afetividade, com toda essa dinâmica do relacionamento mais baseado no que elas sentem, elas são mais respostas para esse mundo que precisa de uma liderança afetiva. E aí essa liderança passa por esse feminino, passa pela a descoberta do sagrado feminino, passa pelo viver e experienciar esses valores emocionais sem feminismos e sem o olhar nebuloso do homem, o olhar que fica, de certa forma, meio
ali dúbio, né? Meio esquisito de olhar, porque o homem tem dificuldade em ver isso com os olhos claros, né? Tem uma expressão que a gente usa muito no mundo da teologia, que se fala que é o desvelar. O que é o desvelar, né? Quando a noiva entra na igreja, lá, aquele casamento tradicional, chegava lá com um véu e o noivo tirava o véu. E ali o que se apresenta? Toda a verdade. Para o homem, a liderança feminina ainda é um desvelar. Ele precisa tirar o véu da sua própria dificuldade em enxergar isso como algo bom, já que o homem tem esse lado afetivo também. O amor de pai é isso, é o filia. O homem tem o filia muito grande, mas tem dificuldade em ter o ágape. Tem dificuldade em ter o ágape, porque o Eros, o Platão, o Eros é o que move o homem. Então, ele precisa sair desse Eros e ir para esse ágape, só que eu não sei se a gente vai conseguir isso em saltos quânticos. Por isso que as mulheres têm que nos ensinar. E aí esse desvelar do homem é um processo. Minha geração, será que vai enxergar? Não sei, porque hoje ela enxerga com muito preconceito isso. Talvez a geração dos meus filhos, talvez sim, porque eles já têm isso muito mais natural, de entender que ele pode chorar, de entender que ele pode dizer que ama, de entender que ele pode olhar um menino e falar que aquele menino é belo, sem ter o julgamento sobre isso. Então, o homem, ele hoje, ele está como aquele cachorro que cai do caminhão, cai da mudança do caminhão e o caminhão foi embora e ele não tem a mínima ideia para onde ele vai. Então, acho que... e aí, quando a gente olha, Marília, para quem lideram as corporações, para quem lideram as famílias, para quem lideram os governos, a gente só vê homem no poder. Então, olha o desafio que nós temos. Exatamente. Foi muito legal você trazer isso, assim, era um assunto que eu queria falar de alguma forma. E já que você abordou de uma forma tão sutil e legal, conta pra gente um pouco melhor sobre o que seria o sagrado feminino. O sagrado feminino é um universo que a própria mulher tem que descobrir, porque ela também ela foi levada nos últimos anos a uma busca desenfreada pela oposição do homem, né? Então, desde a revolução, que a gente pode ter visto aí como a questão da pílula, que trouxe para a mulher uma certa liberdade sobre o seu corpo, né? Um domínio sobre o seu corpo, a mulher sempre tem vindo em busca de um posicionamento de poder. Então, a busca das mulheres tem sido uma busca de ocupar o espaço dos homens, sejam profissionais, sejam de liderança, quando, na verdade, quando a mulher ela se debruça sobre o que ela é e sobre a capacidade que ela tem de autoconhecimento, de percepção dos agentes que estão em volta, da conexão pelo seu próprio eu, que é o sentimento da mulher, que é capaz, sim, de conectar, e em alguns casos, para as que são mais evoluídas aí, até fazer leituras de coisas que estão acontecendo que a gente acha que são impossíveis. Então, essa inteligência, essa sabedoria do feminino é algo que depende da mulher se escutar, ela mergulhar dentro de si. Seja nos campos do conhecimento empírico, do que realmente é um saber feminino que faz uma diferença gigante no mundo, seja nos campos da sua própria feminilidade ou da sua sexualidade. É um universo que as mulheres têm que explorar, que elas têm medo até de um toque. Imagina o que eu estou falando aqui de exponencializar o seu conhecimento do seu próprio corpo. E não existe um externo sem que o interno seja plenamente conhecido. Então, se o homem tem uma vantagem diante dessa questão, porque a sexualidade masculina é altamente desenvolvida, de repente, para lados que não são os melhores, como o erotismo. A mulher se retrai dentro de conceitos que a sociedade as levou, elas mesmas foram. Bem, há uma sabedoria que tem que ser buscada por essas mulheres, tem que ser recuperada por essas mulheres, só que quando elas se empoderam desse saber e se colocam como realmente protagonistas, é até desumano a comparação dessas mulheres com os homens em mesma situação. É até desumano, porque é uma exponencialidade de saberes muito interessantes. E isso não é novidade para a humanidade. Eu não estou aqui falando de um tema isso aqui é uma atualização, precisamos trazer... Não, isso já existiu na história da humanidade. As sociedades eram matriarcais até poucos anos atrás, em termos históricos, não estou falando de muitos anos atrás. Para citar um exemplo, eu vou citar dois exemplos.
Se a gente pega as cartas paulinas na Bíblia, olha, não estou falando de religião, estou falando de um dado histórico. Apesar de ser teólogo pela Igreja Católica, não estou aqui defendendo como cátedra, não estou falando como teólogo católico, estou falando como estudioso. As cidades paulinas, as cartas paulinas, onde Paulo, o evangelista, fazia toda a sua pregação e tudo mais, eram basicamente cidades gregas, e você tinha ali toda uma estrutura da sociedade baseado na mulher. As mulheres eram as que tocavam os lares, que governavam as cidades, e as sacerdotisas. Paulo, em Gálatas, deixa muito claro: você, fulana, beltrana e cicrana, tomem conta da cidade, evangelizem e continuem o trabalho que eu vou deixar. Então, aquela sociedade já era matriarcal, só para dizer um contexto. Tribos, mais anteriormente, a gente vai ter o mesmo modelo, tá, tudo bem. Você tem na região da Europa, ali Espanha, Galícia, Astúrias, aquela região toda da Espanha, que se estende por um outro espaço grande na Europa, uma cultura que vai ter a relação do ser humano com a terra como seu grande sagrado. E aí os povos druidas são povos que sedimentam esse conhecimento, que sistematizam esse conhecimento, como grandes grupos xamânicos, que têm uma relação da divindade e o sagrado com a terra, e as mulheres como grandes sacerdotisas. Os movimentos que a gente gosta de falar das Wiccas ou das bruxas, eles sistematizam essa sabedoria do feminino como um grande poder de conhecimento e de conexão. Então, eu não estou falando de nada novo. Se a gente fizer um resgate histórico curto, a gente busca essa sabedoria e traz para um contexto sem os estereótipos, porque acho que o que mata na nossa vida são os estereótipos, são os preconceitos. Então, eu estou falando aqui de um saber. Há muita literatura sobre isso, mas que a gente tem medo de se aproximar, porque a gente julga, a gente já imbui ali um monte de coisas que não são reais, ou a gente polariza. Quando a gente fala de religião, a gente sempre está polarizando, porque religião legitima um grupo e um determinado modelo de poder. A espiritualidade, não. Espiritualidade é algo completamente aberto, é completamente baseado na sua experiência do que é o sagrado, e aí sim a gente caminha para uma terra onde as mulheres têm sim uma possibilidade de caminharem com mais, digamos, com mais tranquilidade. É um terreno que elas dominam muito mais. Mas também há um resgate a ser feito também dessa sabedoria e desse sagrado pelas mulheres. Porque quando a gente sai daquele movimento de liberdade, a gente vai para outro extremo. E aí, quando a gente olha o que muitas mulheres fazem hoje, dá uma tristeza, porque entende parte daquilo, parte não. E é fácil responder, Marília. Quando elas se empoderarem do saber delas, nós homens que temos que correr, porque a coisa vai ficar feia. Benício, adorei escutar tudo isso, assim, eu acho que você traz muito conteúdo que dá para ver, né, que tem muito embasamento aí, que faz a gente até querer estudar mais também. Mas conta aí, só para a gente finalizar essa parte, como que você acha que as pessoas podem se conectar mais com o seu feminino? E aí, tanto as mulheres quanto os homens também, né? O primeiro exercício é o exercício da verdade. Então, qual é a sua verdade, né? O que você externa para o mundo que é algo realmente do seu interior? A gente, na era das redes sociais, normalmente a gente externa sempre uma cara que o mundo quer ver, não aquilo que eu sou. A gente quer mostrar o melhor, mas não ser o que nós somos de fato ou entregar o nosso melhor. Então, a primeiro, e não há uma busca diferente dessa, é conhecer a sua verdade. Pô, como eu conheço a minha verdade? Às vezes esse caminho é fácil de ser feito porque a gente se desenvolveu emocionalmente, tem um pouco mais de clareza do que nós somos. Às vezes um conteúdo, um livro nos ajuda a essa busca, ou um relacionamento. Então, tem muito disso. Por outro lado, tem muita gente que não, porque tem tanto trauma e tem tanta neurose, tem tanta dificuldade ali em buscar esse seu eu, que ele não consegue sozinho. E aí as terapias ajudam bastante. Seja uma linha mais psicológica, ou seja uma linha mais psicanalística. Eu acho que a gente precisa de ajuda. Eu busquei ajuda em N momentos da minha vida
Não tenho nenhum problema em dizer isso, acho que faz parte da nossa busca enquanto seres humanos, tentar descobrir a nossa melhor face. Isso, às vezes, não dá para fazer sozinho. Mas o primeiro ponto é você acreditar e estar naquele momento e falar, eu preciso fazer isso, eu preciso ir em busca da minha verdade. Ok, e já é um É o super primeiro despertar. ponto, né? É o despertar, né? E esse despertar aí a gente não pode falar em termos de tempo, né? Cada um vai ter o seu caminhar, o seu processo, a sua verdade, essa busca. Isso aí. Então, muito obrigada. A gente encerra o primeiro bloco aqui. Eu deixei um tempo um pouco maior, porque realmente são muitos assuntos. Eu queria falar de várias coisas aqui, de investimento, de startup, de negócios, mas eu realmente escolhi a gente falar um pouco mais sobre essa nova liderança, essa nova realidade que a gente está vivendo hoje e como que o feminino também atua dentro disso. Então, assim, é muito legal escutar isso de um homem que é investidor, que é engenheiro, que fala muito de vários negócios, que tem várias empresas, mas que também traz essa questão tão importante que é o do feminino. Então, te agradeço, né, pelo seu tempo aí. E vamos entrar no segundo bloco agora, que é um bloco que você já começou a falar um pouquinho em uma das suas respostas, que é em relação à sua produtividade, como que você consegue conciliar tantas empresas assim, né? Você comentou que nenhuma delas você é CEO, e comentou aí da importância da disciplina e tal, e como que essa rotina é construída. Me conta aí mais na prática como que isso acontece. Legal. Primeiro, dentro daquela questão da disciplina, é ter justamente claro qual é a sua ação em cada um dos grupos, né? Então, quando eu conheço quem eu sou, eu sei qual é a minha ação, e isso fica muito mais fácil porque as empresas elas têm claramente os seus propósitos definidos, né? Então, isso sim. Só que há um espectro de sinergias, né? Então, eu não vou abrir um posto de gasolina porque não tem nada a ver com o que eu faço. Mas, dentro de uma empresa que eu tenho de tecnologia, em que uma área de comunicação vai fazer todo sentido, se eu surgir a oportunidade, uma agência faz todo sentido, porque já tem sinergia a esse espectro. A Atlantic Hub nasce em um momento em que eu sou presidente do Instituto de Tecnologia, e aí, fazendo missões por alguns países, a gente se depara com o que está acontecendo em Portugal, uma grande oportunidade para empresários brasileiros, e a gente começa a olhar aquilo e surgem pessoas e começamos um trabalho aonde o nosso principal objetivo é ajudar empresários brasileiros a ganharem o mundo a partir de Portugal. Mas assim, na prática, para você gerir tudo isso e, né, olhando para a sua gestão do tempo, para a sua produtividade, para a sua gestão de energia, como é que é? Olha, Marília, eu sou um cara de energia sempre lá em cima. Quando eu amanheço e que não estou bem, algo aconteceu, mas são momentos muito raros, assim, em termos de energia, né? Uhum. Eu acho que não existe motivação, né? A gente é que se automotiva. Se aquelas coisas dão alegria, eu estou bem. Se não dá alegria, a fila anda. Já corta e não tenho por que eu fazer aquilo. É importante, porque às vezes a gente está ficando sem energia porque está fazendo coisas que não nos alimentam, não agregam à nossa vida. Então é importante você se dedicar a coisas que realmente são importantes. Esse também é um desafio, porque eu não entro em nenhuma reunião que não é algo importante. É difícil entrar numa reunião que é assunto. Então você tem sempre um grau de atenção muito alto. Então é importante tomar cuidado com a sua saúde. Você estar bem com você, estar mantendo o equilíbrio do seu corpo, uma boa alimentação, não ter exageros. Então eu amo vinho, amo vinho. Mas se eu tomar uma garrafa de vinho na noite anterior, como eu vou fazer reuniões produtivas no dia seguinte? Não dá. Então eu tenho que tomar uma taça e deixar para tomar um pouco mais quando eu não tiver um compromisso importante no dia seguinte. Mas é uma rotina, na dinâmica, aí sim uma rotina em que a gente tem que se disciplinar. Porque senão a gente vive num mundo de excessos. Porque tudo é possível. Tudo é possível. Agora, será que convém? Essa frase é mara, né? Não convém. Porque Ótimo. você tem projetos maiores. Você tem projetos maiores. Adorei. Então, isso vem, né, confirmar também o que você já tinha falado antes, que tem a ver com o seu propósito. Então, Perfeito? talvez a gente poderia fazer um paralelo aqui, que a sua produtividade está diretamente relacionada ao seu propósito. Então, uma vez que você tem isso claro, você sabe filtrar, e aí, né, com a sua fala eu percebi que existe um filtro muito grande, né, uma priorização do que você vai fazer, e às vezes ela Perfeito. acontece até de forma mais natural, uma vez que você já sabe o que é importante para você, o que vai te trazer energia, e aí você filtra o que não, né, para você já ir tirando.
E então, assim, a sua gestão de energia ela é feita de forma às vezes inconsciente, porque você já trabalhou tanto isso que já funciona e também com base nesse equilíbrio entre saber dizer sim, né, e saber vivenciar o prazer de uma forma mais equilibrada. Seria Oh, isso? perfeito, Marília. E a sabedoria não é dizer sim. A sabedoria é dizer não. Porque aparecem 500 oportunidades por dia incríveis. Elas estão ligadas ao seu planejamento, elas estão ligadas ao seu propósito ou são ego. A gente ama coisas que nos elevam. Mas isso corrobora com o teu plano maior? Não. Então, meu filho, é não. É não. A gente diz Uau. mais não do que sim, tá? Eu digo muito mais não do que sim. Não dá para fazer tudo. Lógico que não dá. Não dá. Agora, o que é importante, o que está ligado ao meu plano, o que está ligado às coisas que eu acredito, eu tenho que dizer sim. E aí eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Super. É muito difícil, né? Assim, eu acho que, principalmente quando você começa a fazer as coisas de fato que você gosta, começam a aparecer ainda mais coisas que você quer fazer, porque você já tá no caminho. Só que aí, realmente, eu acho que eu concordo com você que a sabedoria tá nesse saber dizer não e ir para a ação para o que você aceitou, né? E fazer o que você aceitou. Bom, eu acho que esse bloco eu vou terminar por aqui, porque eu acho que a gente explanou muito bem, né? Você já Bacana. trouxe vários, assim. E vamos para o último, onde a gente Vamos vai lá. entender, de fato, Benício. Está preparado para o De Frente com Marília Sincera, Benício? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Benício Filho, o que te move? Acreditar que eu posso fazer a diferença no mundo. E isso tem muito, muito a ver com os 2 filhos que eu tenho. Eu tenho que ser algo muito bom para eles. Massa. E quem te inspira? Meus pais, sempre, sempre motivo de muita inspiração. Acredito muito em lideranças que a gente mal ouve falar. Então, às vezes, aquele catador na rua ali que lidera um grupo de catadores e que dá um exemplo de que trabalhar, mesmo estando no ambiente mais inóspito do mundo, é importante, ele é alguém que merece meu respeito. Incrível. Bom, pontos fracos, Benício. Eu sou disléxico. Eu tenho uma dificuldade imensa em fazer as coisas da forma que as pessoas estão acostumadas. Então, um cálculo, para mim, às vezes eu tenho que pedir ajuda para alguém para demonstrar, porque o que eu fiz as pessoas não vão entender. E me esforço muito em me expressar de uma forma que as pessoas compreendam. A minha maior frustração há uns 15 anos atrás foi quando, depois de dar um treinamento numa empresa que eu tenho de tecnologia, o meu RH chegou e falou: Benício, foi lindo o que você disse, mas ninguém entendeu nada. E aí, a partir daquilo, eu sempre, sempre, sempre peço feedback de reuniões que eu tenho, de palestras que eu dou, se a mensagem foi passada, se foi importante para ele o que eu disse, e se algo que eu disse não foi possível entender. Então, eu faço um esforço gigantesco de tornar o complexo simples, porque, afinal, o complexo para mim é muito fácil. Agora, as pessoas entendem de uma forma simples. Boa. Um sonho. O sonho, olha, eu vivo um momento de muita transição na minha vida. Nesse momento, eu vivo um momento de transição. Saí de um relacionamento de muitos anos, ainda estou buscando o meu lugar no mundo afetivo, digamos assim, de encontrar alguém que faça muito sentido. E acho que talvez um sonho seja também ter esse lado mais correspondido, porque acho que hoje tantas coisas estão muito claras para mim, mas eu ainda sinto isso um pouco distante. Legal. Uma conquista. Sem dúvida, os meus 2 meninos, que são 2 homens, que são a minha melhor e minha pior face, né? Porque filho é isso. Então, eles demonstram para mim o tempo inteiro o que eu sou de bom e também o que eu sou de ruim, né? Então, eles são ali o meu feedback constante. Entendi. Uma empresa. A Ravel, que foi a primeira que eu fundei, que é a mais é o pilar de tudo, a gente chama até hoje da empresa mãe, e é lá que também as pessoas reconhecem bastante coisa que eu fui importante, que às vezes aquela empresa me lembra, até por... Olha que interessante, quase 70% dos colaboradores ainda são colaboradores que eu contratei no momento em que eu fazia entrevistas. Então, lá atrás, há 20 anos atrás, eu já tinha
essa capacidade de angariar pessoas que valem a pena, mas eu não sabia, não tinha consciência. Então, ela é o meu repositório de sabedoria, digamos assim. Um empreendedor ou uma empreendedora. Bacana. Eu admiro muito uma advogada jovem que é sócia de um querido amigo Flávio Martins Peron, Emma Cristina. Ela é uma advogada pequenininha, tem 1,5 m de altura, uma sabedoria incrível e quando abre a boca para falar, consegue transcrever coisas muito complexas, coisas muito chatas, porque o mundo do direito é chato, em coisas que você fica encantado. Então, ela me inspira a tentar ser um pouco do que ela é capaz de transmitir em palavras. Boa. Emma Cristina, nacionalidade portuguesa, é o nome da empresa. Boa, vou pesquisar depois. Um hobby, Benício? Nadar, ler e escrever. Uma viagem? Poxa, Pedra Azul, no Espírito Santo. A região serrana do Espírito Santo é muito mais bela do que a região serrana de São Paulo. E os paulistas correm para Campos do Jordão e tudo mais, e sendo que a 1h30 de avião a gente está num estado incrível, que é o Espírito Santo, e as montanhas capixabas são lugares paradisíacos. E Pedra Azul tem uma conexão assim energética incrível. Eu amo aquele lugar. Bom saber. Um objetivo para 2020? Ver se o mundo se abre ver se começam a se abrir as portas do mundo, porque eu tô louco para voltar a viajar. Louco para ir para Portugal, louco para voltar a viajar. Acho que o objetivo desse ano é entrar num avião com prazer, sem medo. Uma música? A lista é Oswaldo Montenegro. Um livro? Pequeno Príncipe, sempre. Já reli umas 10 vezes na minha vida. Uma frase? A minha apenas o empreendedorismo poderá salvar a existência do homem no mundo. Que isso, hein? Muito obrigada. Essas foram as perguntas que eu escolhi. Falta só umazinha que eu gostaria de saber quem você gostaria de estar aqui também batendo esse papo comigo. Quem você gostaria de escutar? Eu amo de paixão uma querida amiga que não é gaúcha, ela nasceu em Florianópolis, mas fez a vida toda dela no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. É uma professora incrível, tem uma universidade incrível chamada Sonata Brasil, que eu tenho a honra de ser professor lá. Se você trouxer a Soraya Schutel para falar esses temas como Sagrado Feminino, sonhos, ela tem um trabalho incrível com sonhos, incrível. Tenho certeza que vai agregar bastante aí para você e vai ajudar as mulheres também a mergulharem mais no seu feminino. A Soraya é um baita de uma referência na minha vida. Adorei. Bom, então, depois de tudo isso, encerramos por hoje, porque ficou com gostinho de quero mais. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, por compartilhar tanta coisa com a gente. E até mais, né? Até a próxima. Obrigado, Marília. Prazer enorme estar sempre com você. Que bom que você está, digamos, mexendo nas engrenagens da vida aí e exponenciando esse conteúdo, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Benício. Até mais. Tchau, tchau. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!